Desejando um bom dia ao seu Lauro, que está aqui conosco, agradecendo a presença nesta manhã de sábado, e sair um pouco lá da zona de conforto para vir aqui falar conosco no microfone. Ele que já é praticamente sócio aqui da rádio, está conosco muitos dos dias aí da nossa programação, Lauro. Bom dia, uma satisfação e uma alegria te ter conosco nesta manhã aqui na Independente. Muito bom dia, Ricardo, e um bom dia muito especial aos teus ouvintes, que hoje estão resumidos não só no Vale do Taquari, mas no mundo, né? Então a tecnologia trouxe isso para que em qualquer parte do mundo você possa acompanhar a programação da Rádio Independente, que uma recente pesquisa mostrou que ela está muito bem entre a audiência. Então, Ricardo, para nós é uma satisfação muito grande poder participar do teu programa, né? Parabéns pela continuidade que esse programa iniciou, né, um tempo atrás, né? E dentro das possibilidades, claro, dentro das vezes das oportunidades, eu acompanho as histórias, todas elas são interessantes, né? Cada um com a sua história, né? Cada um com a sua trajetória, seu início, né? E a sua persistência no seu negócio. Então, te parabenizo, Ricardo, pela iniciativa, né, que te tomou e como gerente aqui dessa emissora, de também usar os microfones para trazer uma coisa interessante para o nosso Vale. Que bacana, Laura. É um desafio absolutamente grande, porque, como tu mesmo falaste, a gente conhece histórias bonitas de pessoas que empreendem, que são responsáveis aí por todo esse crescimento e, por que não dizer, por toda essa referência que o nosso Vale do Taquari tem na economia do nosso estado. E nós falamos sim, Laura, para 67% do ouvinte que procura o rádio jornalismo nessa manhã de sábado, entre 9 horas e 10 da manhã, com uma média de 6.320 ouvintes por minuto na programação da Independente. É uma alegria muito grande para nós e uma grande responsabilidade também. Mas, seu Lauro, eu tenho muitas curiosidades aqui para te perguntar. O seu Lauro é um líder aqui da nossa comunidade. Ele preside o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui da região do Vale do Taquari. E nós teremos aqui uma horinha para conhecer um pouco dessa história e dessa bonita trajetória empreendedora do seu Lauro. E nesse primeiro bloco, seu Lauro, eu sou obrigado aí a te perguntar um pouquinho da tua naturalidade, conhecer um pouco do seu Lauro, origem, um pouco do teu histórico familiar, até para que o nosso ouvinte possa conhecer um pouquinho melhor aí o seu Lauro Baum. Bom, Ricardo, eu sou natural de Lajeado, sempre vou ser cidadão lajadense, né? Afinal, nasci na cidade de Lajeado, né? E nas emancipações que tiveram, né? Todos os distritos, né, existentes na época que pertenciam a Lajeado se emanciparam, e ao qual hoje eu estou morando, Forquetinha, ele foi dos últimos que se emanciparam juntamente com Canudos do Vale, que se emancipou de Lajeado. Então hoje, na verdade, eu nasci já morando em Forquetinha, na época pertencendo a Lajeado, por isso que o meu registro de nascimento consta como cidadão lajadense, e hoje estou continuando a morar no município de Forquetinha, que se desmembrou de Lajeado, né? Certo, Forquetinha, onde tu reside até hoje, seu Lauro. Exatamente. Então ali foi a minha infância, né? Fizemos lá uma parte, né, do fundamental, né? Depois fomos para a escola José Bonifácio, hoje Sinodal de Conventos, Sinodal de Conventos. Concluímos o ensino médio e depois o ensino fundamental, depois fizemos o médio aqui em Lajeado e depois até encaramos, depois de bastante tempo fora da sala de aula, encaramos uma faculdade de administração em agronegócio, que já, de antemão, já colocando, Ricardo, para mim foi o melhor dinheiro investido na pessoa do Lauro, foi o investimento que eu fiz na faculdade. Muitos podem achar como gasto, mas foi um investimento. Mas também eu quero aqui lembrar, né, provavelmente estou na audiência, minha esposa Ledi em casa, e o Diego, né, e a grande incentivadora para eu cursar a faculdade foi minha esposa, né? Então até eu venho a público colocar isso, porque eu sempre dizia para os meus professores que eu não venho na sala de aula, na Univates, para fazer bagunça ou para matar a aula, né? Eu já tinha passado dessa fase de idade. Em que idade, Lauro, tu fizeste a tua formação? Eu comecei com 37 anos, comecei a cursar a administração em agronegócio,
tem tudo a ver com a minha atividade, né? Na verdade, eram 32 disciplinas de administração, 16 ligadas ao agro, né? Como se diz, a porteira para dentro, porteira para fora, né? Eu sei que tinha colegas meus que eram da área urbana, né? Que tinham dificuldade de entender o que é porteira para dentro, o que é porteira para fora, né? Então, para mim, foi um aprendizado muito grande que eu uso hoje no dia a dia. Às vezes as falas, lembro, tenho muitos amigos, professores meus, que eu tenho telefones deles e a gente conversa, que continuaram sendo amigos, então me lembro da fala do professor em sala de aula no meu dia a dia. Que bacana, que bacana. Mauro, eu falo muito nesse primeiro bloco também sobre inspiração, né? Evidentemente que tu vens já, tu és natural daqui, tu buscaste a tua formação aos 37 anos, depois nós vamos falar sobre a tua história, que já se vão mais de 20 anos aí junto ao STR, né? Tu tiveste alguma inspiração familiar, ou seja, dos teus pais, de algum parente, de algum amigo, que te motivou a empreender? Porque nós vamos falar depois sobre o supermercado STR e todo também o sindicato, né? Tu és uma liderança hoje absoluta aqui no nosso Vale. O que é que te inspirou a seguir? Bom, Ricardo, primeiro também preciso colocar, às vezes são coisas nem tão boas, né, que acontecem na vida de cada um. Então eu fiquei órfão de pai e mãe aos 16 anos. Claro, 16 anos. Não é aqui uma queixa, né? Não estou me queixando disso. Mas, aos 16 anos, em 10 meses, perdi o pai e a mãe, né? Sim. Então, eu, como era o mais novo da turma, né? Então, na verdade, assim, aí era o ditado, né? Te vira caboclo, né? E, na verdade, aí tu, às vezes, aprende na marra, né? Por isso que eu acho que um pouco, eu dei um pulo na minha adolescência. Eu fui meio obrigado a ficar um adulto mais rápido, né? Porque eu sempre, eu digo até hoje, né? Eu não tive tempo ou não tive oportunidade para errar muito. Claro, não é que eu não errei, não estou dizendo isso, mas eu não tive muita oportunidade. Eu fui meio que forçado, né, a ser adulto de uma situação bem imediata, né? Porque aos 16 anos você sabe, você também já tinha 16 anos, né? Então as tuas ideias são diferentes. Eu nunca me esqueço, aos 18 anos eu comprei uma moto e aí sim, o julgamento da comunidade, né, era unânime. Agora ele vai se matar, né? Porque uma moto num guri de 18 anos e graças a Deus, né? Então, um pouco de ousadia cada jovem tem, né? Mas não foi por aí, né? Então, a moto era meu meio de deslocamento, porque no interior você sabe, você precisa de uma hora para outra, você precisa de uma medicação, ou para os animais, né? Enfim, você precisa passar um recado a alguém, ou alguém que presta um serviço, né? Então, era um meio de comunicação. Então, eu nunca me esqueço, às vezes me lembro disso. Agora sim vai, né? Perdeu os pais e agora o guri vai se matar, né? Mas, graças a Deus, eu acho que eu sempre acredito que nós temos alguma coisa além de nós, né? Cada um com as suas ideias, né? Sim. Espirituais, não religiosas, enfim, não estou questionando aqui, mas eu sempre penso que acima de nós tem alguma coisa que nos conduz, às vezes, um pouco, né? Nos guia, como se diz, né? E por isso que eu não estou dizendo que eu fui vítima, assim, mas é um aprendizado meio forçado, né? Mas eu não reclamo disso porque é aquilo que eu coloquei, né? Tu é forçado a ficar adulto mais rápido, né? Muito bem. Tu tens outros irmãos, Lauro? Sim, tenho um irmão e tenho 2 irmãs. Eu sou o mais novo da turma, né? Tu é o mais novo da turma. E residem por aqui pelo Vale ou não? 2 moram, até uma voltou agora, mora lá em Forquitinha também, e uma mora aqui fora e o irmão ainda está lá conosco lá na propriedade, ajuda a cuidar um pouco da propriedade. Continua morando lá. Muito bem. Nós temos, Lauro, a participação aqui no Arte de Empreender. Chegou agora aqui no estúdio a Tamara Bischoff. Deve conhecer a Tamara, a esposa do nosso querido colega Moisés Eli. Moisés Eli, conhecido, grande radialista e locutor. Parabéns. Estratosférico. E ela participa conosco aqui no Arte de Empreender todo sábado, falando sobre postura profissional. Ela é psicóloga, Lauro, jornalista também. Está conosco aqui, né, Tamara, desde o início do programa, trazendo sempre uma mensagem muito legal aqui para os nossos ouvintes. Muito bom dia. Bom dia. Prazer te conhecer, Lauro. Estava escutando aí um pouco da tua história. E eu trouxe hoje uma mensagem ainda relacionada assim ao início de ano, que acho que a gente ainda está nesse momento assim, né, de iniciar um novo período. E eu assisti na semana passada uma série sueca. Ela é uma série curta de apenas 6 episódios.
tá na Netflix, que eu achei muito interessante de compartilhar aqui. Chama-se Gente Ansiosa. E ela conta a história de uma tentativa de assalto a um banco em uma pequena e pacata cidade sueca. O assaltante ele foge do banco e ele acaba indo parar dentro de um apartamento que está à venda. E justamente naquele momento o apartamento está recebendo a visitação das pessoas interessadas em comprar o imóvel, que acabam então virando reféns. Algum tempo depois, os reféns são liberados e quando a polícia invade o local, o assaltante não é encontrado. O mistério, então, leva um dos policiais envolvidos na ocorrência a seguir investigando. E essa investigação é muito interessante porque, além de bom humor, a série ela tem uma construção de personagens muito interessante. E a relação que eles fazem entre eles, depois de se conhecerem ali como reféns, traz muitas reflexões. Mas o ponto no qual eu quero chegar é a mensagem de solidariedade que ela deixa. O último episódio é cheio de reflexões. Em um diálogo, uma senhora, cujo filho havia se suicidado anos antes, ela encontra o homem que foi a última pessoa com quem o seu filho havia falado naquele momento. E este tenta se justificar, porque ele carrega durante anos, né, o peso de não ter conseguido fazer aquele homem, aquele suicida, mudar de ideia. E a senhora então lhe diz: eu tenho certeza que você fez o que pôde. É o que fazemos enquanto seres humanos. Se tivermos uma chance de salvar alguém, vamos aproveitá-la. E para começar o ano, nada melhor do que olharmos para os outros e para nós mesmos com menos julgamento e com mais amor. Por vezes nós podemos nos sentir pequenos e até insignificantes diante dos males que afligem a todos nós, seres humanos. E lá pelas tantas é possível que a gente se sinta impotente, sem forças. Eu penso que uma possibilidade para combater essa sensação está em olhar para as micro-questões. Aquilo que nos parece pequeno, mas que acaba sendo grande, né? Aquela coisa do dia a dia, né? Do pequeno gesto. E para concluir, eu trago uma frase do Charles Bukowski, que diz assim: a gente começa a salvar a humanidade salvando uma pessoa de cada vez. Todo o resto é delírio romântico ou político. Verdade. Essa é a minha mensagem de hoje. Bacana, hein, seu Lauro? Sempre a Tamara traz para nós uma... Tamara, é possível, no meio desse mundo tão desafiador que a gente vive, né, ainda acreditar no amor entre as pessoas? Eu acho que sim. Muito, né? Eu acredito. Nesses pequenos gestos que a gente gestos, vê, né? Mas a gente tem que estar atento a isso, aberto a isso. Às vezes a gente está tão apressado, tão irritado, tão fechado. E parece que é muito interessante, pelo menos comigo acontece assim, quando eu estou melhor, digamos assim, o humor, né? Estou bem. Tu faz uma gentileza no trânsito, parece que tu recebe outra, é aquela coisa, né? Que... Não é possível a gente amar quem a gente não conhece, né? Tem que conhecer, tem que se doar, tem que estar disposto a isso, né? Pode ser. Tem um ditado que diz o seguinte: acrescente vida aos seus dias e não dias à sua vida, né? Exatamente. Muito bem. Obrigado, Tamara, por participar conosco aqui. O conteúdo da Tamara está sempre conosco também, junto ao programa, nas redes sociais do Grupo Independente, da Rádio Independente, e também junto ao programa no site independente.com.br. Fazer um registro aqui, seu Lauro, do seu César Daman. Ele está parabenizando o programa e ao senhor. Ele diz que nasceu e se criou em Forquetinha. Hoje ele reside em Lajeado e está colocando aqui que o senhor é uma grande liderança. Obrigado para o César, né? Sim. Está conhecido nosso, né? Cidadão forquetinhense. Exatamente, está conosco aqui no Facebook. Nós vamos agora para o intervalo comercial, só quero antes fazer um registro aqui de utilidade pública. A gente também no programa faz esses registros aqui na Rádio Independente. O guarda ali da rodoviária de Lajeado, Volney, ele ligou aqui para a rádio dizendo que estão fazendo uma campanha lá para auxiliar um casal carente que precisa retornar a Porto Alegre. Então, se alguém tiver alguma condição ou algum interesse, passar lá na rodoviária e conversar lá com o Volney. Checar bem a informação com o Volney lá, verificar bem e, se possível,
ajudar esse casal que precisa retornar a Porto Alegre. São carentes, tá? Nós vamos para o intervalo comercial rápido agora e nós voltamos logo a conversar com o seu Lauro Baum para conhecer aí sim toda a trajetória profissional dele, que é uma das grandes lideranças aqui do nosso Vale do Taquari. Nós voltamos em breve. Estamos retornando com o programa Arte de Empreender deste sábado aqui na Rádio Independente, na presença do nosso amigo Lauro Baum, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Lajeado. E o programa Arte de Empreender fala para Centro Regional de Oncologia, Univates, Mariperim Finger Móveis Planejados, HS Contabilidade, CDL Lajeado, Sicredi, Construtora Diamond e também Sesc Cindy Lojas Vale do Taquari. Preciso fazer mais alguns registros aqui, seu Laura. Dona Terezinha Griesang. Lauro Baum sempre foi e é um líder envolvido na comunidade de Forquetinha. Também nasci e cresci por lá. Está interagindo conosco aqui. Muito obrigado. O Luan Sangari também, desejando bom dia a nós aqui. Um abraço a ele, lá de Encantado. Está conosco aqui também na escuta o Valério Bauren, do Alto Conventos. Bom dia, na escuta da entrevista do seu Lauro Baum. Está conosco também aqui, mandando uma mensagem pelo WhatsApp aqui conosco. Seu Lauro, como é que começa a tua trajetória, especialmente junto ao sindicato? Bom, Bruneta, assim, eu sempre penso que o que nos influencia, o que tu traz de berço, né? Uhum. Então, aquilo que a Terezinha colocou, nós estivemos junto na comunidade. Isso começa pela influência, principalmente dos meus pais, né? Uhum. Meu pai sempre estava envolvido em comunidade escolar, comunidade religiosa, né? Então, eu cresci nisso. Eu cresci escutando sindicato e associação rural, hoje ARLA. Eu cresci essas duas palavras. Eu tenho que ir lá no sindicato porque lá era a casa de referência, onde é que era confiável as informações. E eu diria o seguinte, hoje ainda continua, né? Bruneta, eu até te coloquei esses dias, né? Quem tem uma dúvida, algum esclarecimento, venha no sindicato, não tem problema nenhum, né? Mesmo sendo sócio ou não, às vezes tem dúvidas, né? Que o sindicato é uma informação sem interesse, eu diria assim, né? E ela continua, né? E eu cresci nessa filosofia dos pais, né? Então, eu acho que isso um pouco tu vivencia, né, no dia a dia. Isso fez com que depois eu tive a experiência de estar 8 meses, 5 dias como secretário de Agricultura e na verdade, Transportes, na época de Forquetinha, em 2004, onde também uma outra grande aula que tu recebe diariamente no setor público. É um setor totalmente diferente, onde é que você aprende. E aí, foi, né? E na época, por que eu entrei no sindicato? Na verdade, o sindicato na época trabalhava muito com o BNHR, né? Programa Nacional de Adaptação Rural. Só tinha o urbano e depois veio o rural também, onde é que o sindicato edificou e reformou mais de 250 obras nos nossos 4 municípios, onde é que ele atua como base, né? Que é Lajeado, Forquetinha, Canudos do Vale e Marques de Souza, né? E na época tinha demanda grande, né? E na época o Adilson Mendes era o presidente, o seu Bruno Becker também integrava a diretoria, né? E aí nós tinha grupos lá com 76 integrantes, onde é que se fazia 3, 4, 5, 6 visitas por obra, né? Então isso demandava bastante do sindicato acompanhar, porque ele tem que prestar contas, era um dinheiro vindo a fundo perdido via Caixa Econômica Federal, mas os projetos tinham que ser tudo justificados com a verificação de um engenheiro que a Caixa mandava, e foi um dos motivos que se sentiu a necessidade de trazer mais alguém para o sindicato. Então, o Adilson já me conhecia, que também é de Forquetinha, hoje está defendendo a bandeira de Sicredi, né? Vocês são vizinhos lá, Laura? Na verdade no interior dá para dizer vizinhos, mas dá 8 quilômetros de diferença. No vizinho, no interior não é vizinho. Um abraço para o seu Adilson, que deve estar nos ouvindo também. E isso foi com que comecei no STR. E aí, na época, as atividades não faltam, né? Nós estávamos em plena expansão, né? Nós estávamos recente inaugurado a loja própria em Marques, em 2006, em agosto. E aí se começou, já tinha a filial 2004 em Forquetinha, e se partiu para Santa Clara, né?
se adquiriu o comércio deles lá na época, em 2006, e se partiu para terreno próprio e casa própria em 2008. E inauguramos essa loja em 2010. Isso demandava bastante né, atenção e, enfim, né, bastante serviço, como se diz, né, por parte da diretoria. Comecei a entrar na diretoria do STR como tesoureiro, né? E depois de Santa Clara se partiu para Estrela, né? Onde é que em 2010 começamos o projeto lá, e ao qual foi inaugurado no 1º de dezembro de 2012. Né? Então foram projetos de expansão, né, do STR, onde é que teve bastante demanda. Né? Tá certo. Seu Lauro, foi uma caminhada, como tu disseste, iniciando como tesoureiro, né? Mas estar à frente de um sindicato com a importância como o STR, evidentemente que uma das principais, seguramente, características do seu Lauro seja a própria liderança, né? O que é que foi preciso tu conquistar para chegar nesse cargo? Bom, Bruneto, eu diria assim, eu nunca me esqueço, um dia eu estava numa palestra, o cara disse que eu sou um insistente, eu estudo eternamente para compreender pessoas. Uma frase que me chamou a atenção, né? E o que mais nós precisamos fazer na função que eu estou é lidar com pessoas e diferentes ideias, né? Eu nunca me esqueço, um senhor lá passou um dia lá, queria conversar comigo, claro, eu não questiono se ele é sócio ou não, e ele tinha rodado não tinha passado no teste de visão, em carteira de habilitação. Aí eu podia dizer assim, o que eu tenho a ver com isso, né? Mas tu escuta, diz, não, mas de repente tu está um pouco nervoso, tu vê a questão de repente faz uma consulta num oftalmo, né, e para verificar a questão de um óculos, enfim, né. Então só um exemplo, né, entre 50, 100 que tu podia citar, né. Então durante o dia aparecem todos os tipos de problemas que as pessoas às vezes até são pessoais, às vezes são problemas com o vizinho, né, às vezes são problemas de negócio, às vezes são problemas, eu faço esse negócio, não várias vezes acontece, às vezes por semana, eu faço esse negócio, o que tu acha? Bom, diz, pessoal, se eu tivesse uma bola de cristal, de repente eu não estaria aqui, né? Mas tendo as possibilidades, a gente sempre coloca os prós e os contras, analisa bem, quem está fazendo o negócio é você, mas tu corre esses riscos, claro, se vai dar certo, você vai ter essas vantagens, né? Então, Ricardo, eu diria assim, você tem que ter uma habilidade, eu não vou dizer que eu tenho todas as habilidades para lidar com pessoas, mas você precisa ter muita habilidade para lidar com pessoas. Certamente sim, acredito que seja uma das grandes atribuições. O seu Adilson Mendes está dando um positivo para nós aqui, certamente está nos ouvindo. Opa, lá. Parabéns, Adilson. E eu vou antecipar aqui o seu Adilson, que vai ser um convidado para o nosso programa do próximo mês. Opa, ele não sabia, mas ele está sabendo agora que está nos ouvindo lá. História dele também não fala. Linda a história do seu Adilson. Um abraço, Adilson. Um bom final de semana aí. Seu Lauro, as principais demandas, né? E quais são as principais bandeiras do sindicato atualmente? Bom, hoje a questão 2006 eu fiz um curso de 4 semanas, era sempre no mês par, abril, junho, agosto e outubro. Eu passava sempre uma semana inteira em Porto Alegre, numa formação lá que praticamente para tu conhecer toda a estrutura que existe no teu município, a estrutura que existe no estado como federação e a estrutura que existe no país, né? Para conhecer o que é o sindicato, o que ele defende, né? Então o sindicato eu ainda vejo como uma ferramenta muito importante hoje, claro, hoje entrou a questão da polarização da política que às vezes você tem que esquecer um pouco e pensar que todos nós precisamos continuar a trabalhar, né? Então, assim, o que acontece? Nós tivemos muitas conquistas, né, através do sindicato, eu sempre reforço aqui, né, porque, primeiro, o reconhecimento da profissão, né? Lá nos anos 70, a profissão que nem existia, né? A esposa do agricultor era simplesmente classificada como doméstica, né? Reconhecer. Então, assim, a questão quando ela ganhava o filho dela, ela não tinha direito a auxílio maternidade, enfim, né? Aposentadoria era meio salário, sempre tem essa história de meio homem, né? Então, esses desafios, praticamente, esses nós vencemos. Mas hoje os desafios são outros, Ricardo. Então, hoje eu chamo muita atenção, às vezes, os próprios investimentos que as pessoas fazem. Veio mais alimento, ou seja, nós tinha dado um outro nome para esse projeto, né? Mais trator, nos denominamos, né? E só que as pessoas, às vezes, o que é oferecido, às vezes a análise não é feita detalhadamente para, de fato, verificar, eu preciso um trator, qual é o tamanho do trator que eu preciso, né? Realmente, de fato. Hoje nós temos a questão dos integrados.
os famosos aviários, né, os dark house, né, que são uma complexidade, né, eles são bem mais, hoje eu diria assim, ó, o frango tem mais conforto dentro de um aviário que nós, pessoas, nas nossas casas, né. Sim. Só que isso são valores, né, e às vezes a gente questiona, né, principalmente agora a questão da estiagem. Nós temos água em todos os locais, até eu escutei essa semana 2 prefeitos na entrevista aqui na Independente, um de Progresso e o Paulo de Canudos do Vale, onde é que tinha também, vários municípios estão puxando água para os agricultores, né? Então são tudo situações, né? E os valores são altíssimos. Antes faziam um aviário, vamos dizer, os nossos valores hoje 100, 200 mil reais, hoje passa de 1 milhão, 1 milhão e meio, chegando a 2 mil reais um aviário. Então, são desafios que mudaram, né? A questão leite mudou muito, né? A questão fundiária também. Então, as análises têm que ser muito bem feitas, porque passou de ser vista como uma propriedade e passou a ser vista como uma empresa que lida com produtos que alimentam as pessoas, né? Ou seja, uma empresa agrícola, né? E aí você precisa cuidar muito da gestão dela. Quantos associados hoje compõem o STR, Lauro? Hoje nós temos em torno de 800 associados em dias nos nossos 4 municípios, que é dividido em regiões, né? Que esses 4 municípios que eu citei, né? E na área comercial nós estamos atuando também em Santa Clara e Estrela, mas esses 2 municípios têm os seus sindicatos próprios. Sindicatos. Para ser associado ao STR, tem que necessariamente ser produtor rural? Na verdade, sim, Ricardo, você precisa pertencer à classe, né? Como nós somos um sindicato de classe, né? Então, temos os sindicatos professores, advogados, médicos, enfim, todas as classes, né? E você precisa comprovar com a assinatura de 2 associados que conhecem o novo pretendente a ser sócio, que de fato atestam que a pessoa está realmente na atividade, né? Tu estás, Lauro, como presidente há quantas gestões? Eu terminei a última gestão agora, dia 31 de dezembro, que foram a segunda gestão, e dia 1º entramos para a terceira gestão com o presidente. Terceira gestão. O seu Lauro que teve um desafio gigante, que foi substituir o seu Adilson, né? Na verdade, assim, eu nunca me esqueço. O Paulo Rogério, um dia conversei com ele disse, tu cuida, porque o Adilson ajeitou a palha e ele vai para um outro desafio que é maior ainda, chamado Sicredi. Eu sempre digo, nós vendemos arroz, farinha e feijão e eles vendem dinheiro, né? Então ali a diferença é acentuada, né? Sim. E o Paulo chamou a atenção, inclusive para o Adilson, a palha tu tinha ajeitado no STR, mas tu vai entrar no Sicredi, tu tem que ajeitar a palha e serve para ti também, né? O Paulo, outro tipo de palha, né? Exatamente, então na verdade, né? Mas até hoje nós às vezes trocamos ideias, né? E conversamos, né? Para nós afinarmos, às vezes uma ideia dele ainda ela ajuda, né? Ainda repercute, certamente. Então isso é sempre interessante. E seu Lauro, dentro da tua gestão, nesse período que tu estás, seria possível tu elencar sim, uma grande conquista da tua gestão nesse período que tu já estás à frente do STR? Bom, primeiro, Ricardo, foi dar continuidade ao que o STR está fazendo, né? Então, o que acontece com as expansões que houve, nós tivemos que cuidar do patrimônio existente, né? Então, foram construídas as séries, todas as séries são próprias, né? Inclusive em Canudos do Vale também temos uma série própria, mas lá sem comércio, né? E aí você tem momentos que você precisa começar a reestruturar e cuidar do patrimônio existente. Então, principalmente a última gestão agora, os últimos 4 anos, foi muito a questão de manutenção dos prédios. Nós reformulamos todos os prédios internamente. Hoje nós patronizamos a questão do frio, né? Congelados, resfriados, padaria, açougue, todos eles você pode ir à menor filial e a nossa matriz, que é a maior, né? Você encontra um padrão dentro das lojas, né? E por isso eu sempre digo, hoje o cliente que compra em Forquitinha, ele compra às vezes em Santa Clara, ele vai para Marques, ele compra na matriz em Lajeado, e ele não pode sentir uma diferença acentuada. Todas as lojas estão climatizadas, né? Apesar que o STR foi um dos primeiros ambientes climatizados como supermercados aqui em Lajeado, né? E hoje é uma extrema necessidade, né? E você precisa cuidar, e também a frota seguidamente é renovada, né? Porque eu sempre digo, quando o cliente sai do STR, muitas vezes
o negócio não está no fim ainda, porque ele espera que a mercadoria seja entregue com qualidade, né, com respeito à mercadoria que ele comprou na casa dele, né, que o STR fornece isso para o cliente, né, entrega a mercadoria em casa, né, ou seja, o rancho entregue na casa, né. Então você precisa cuidar muito bem e, claro, hoje nós temos 2 locais bem favoráveis, como se diz, né, favoráveis para a expansão, mas também no meu último mandato, e já tinha começado no primeiro, foi a construção do CD, né? Que é do lado da matriz, né? Que ele está concluído, agora falta apenas uns detalhes ainda para nós começarmos a operar o CD, que facilita muito a operação diária. Existe algum segredo, Lauro, para o sucesso de uma gestão como a tua à frente de um sindicato tão importante como esse? Bom, o segredo eu ainda aposto, né? Primeiro, ser você mesmo, né? Então, copie as coisas boas que você encontra em qualquer pessoa, mas seja primeiro você mesmo. Não tenta imitar alguém. Isso eu sempre levo muito. Eu nunca tentei, porque o Adilson estava lá, como eu tinha colocado, eu tinha ajeitado a palha, né? Então eu sempre me espelhei nele, mas eu também tinha que criar a minha identidade lá dentro. Não adianta tu copiar o outro. Muitas vezes isso não dá certo, né? Copiam as coisas boas, o Gelsi que deixou que passaram, o Bruno, né, o próprio Aleixo, né, então todos eles, até inclusive agora na nossa posse, dia 20 de dezembro, nós tivemos a oportunidade de tirar uma foto com todos esses presidentes, né, então foi muito legal, cada um deixou o seu legado, conforme a época, conforme as dificuldades, e isso sempre é bom lembrar e valorizar esses ex-presidentes que passaram, para você se espelhar e criar a tua identidade dentro desses princípios que foram desenhados para o STR. Certamente sim. Nós vamos eu vou fazer alguns registros aqui. A dona Inês Fael também, dizendo que o seu Lauro é um grande líder. O seu Lauro, quando aparece teu nome, seu Lauro, sempre aparece muito a liderança, junto com as manifestações aqui. Obrigado pela Inês. A dona Neuci Schneider também registrando aqui. O seu André da Silva, lá de Forquetinha. O André da Silva. Deixando um abraço aqui. Pai do vereador Lucas, o Pandonhão. Certo, tá acompanhando nós aqui também e o nosso programa aqui nessa manhã de sábado. Nós temos um intervalo comercial agora rápido para fazer, depois nós vamos voltar aqui a conversar com o seu Lauro sobre os desafios, as oportunidades e o futuro do STR aqui na nossa região. Nós voltamos em breve. Arte de empreender. Arte de empreender. Estamos retornando com o programa Arte de Empreender neste sábado, falando ao vivo aqui do estúdio Lauro Matias Miller, na sede do Grupo Independente, na presença do nosso amigo, o senhor Lauro Baum, e também nosso colega já quase, porque o seu Lauro tem um programa na Independente aos domingos, que ele fala aqui para o associado também, depois eu quero fazer uma pergunta para ele sobre isso. Ele está contando um pouco da história empreendedora dele à frente do nosso STR, aqui da nossa região. Fazer um registro aqui, seu Lauro, o senhor conhece o Diego Eduardo Baum? Colorado também, né? Colorado também. Dá umas peleias feias aqui, inclusive nos microfones independentes. Abraço pro meu guri. Forte abraço à minha grande referência. Lauro é um exemplo de pessoa, de gestor e de pai. Obrigado. Teu filho? Meu filho. Grande abraço pro Diego aí. A dona Nair Fado também está conosco aqui, bastante gente aqui na live do Facebook neste sábado. Nós falamos para a CRON, Centro Regional de Oncologia. Centro de Oncologia em Lajeado, acolhendo pacientes e familiares com o máximo de profissionalismo, carinho e cuidado. No São Cristóvão, em Lajeado. Univates. Estude na melhor graduação do Brasil entre as universidades privadas sem sair de casa. Garanta sua vaga na graduação EAD Univates e inscreva-se em univates.br/EAD. Mariperim. A Mariperim está começando um novo ano com muita energia para oferecer bem-estar, beleza, praticidade e aconchego para você. Mariperim Finger Móveis Planejados. HS Contabilidade, há 30 anos contabilizando sucessos. Ligue 3710 18 66. CDL Lajeado, a inteligência a serviço do seu negócio. Agende a visita de um consultor pelo telefone 3710 1299. Sicredi, baixe o app Sicredi, tire as preocupações do caminho
e divirta-se ainda mais nas suas férias. Para tudo que o verão pede, Sicredi. Construtora Diamond é referência de tradição e qualidade em empreendimentos de alto padrão. Construtora Diamond, cuidado e qualidade nos mínimos detalhes. E também Sesc, confira os benefícios de ser associado ao Cindy Lojas Vale do Taquari. Aproveite e associe-se agora mesmo pelo telefone 3710 20 80. Seu Lauro, a competitividade no segmento de vocês ela é muito grande, né? Seja pelo supermercado, pelo grande porte, pelo mercado do bairro, pelo o mercadinho, como a gente chama lá do lado de casa, né? Mas a gente percebe que o STR ele divide, ao mesmo tempo, se não lidera, uma das grandes preferências aqui da nossa região no segmento de supermercados. Qual é que é a grande... quais são os grandes diferenciais de vocês para atenderem a tanta gente com tanta qualidade? Bom, Ricardo, de repente ali se enquadra muito bem a nossa visão, que é garantir a satisfação dos clientes através de um atendimento diferenciado, ser escolhido como melhor opção de compras, atendendo às expectativas dos clientes, com nossa cultura, ambiente, produtos e serviços. Essa é a nossa visão que nós temos. Isso muito no dia a dia, né? E isso nós temos que perseguir, né? Nós temos que fazer com que essa visão, de fato, ela realmente aconteça. E eu sempre digo abertamente nos meios de comunicação, nas nossas assembleias, Lajeado hoje tem muitas opções em supermercados, né? Que você colocou, né? E o STR faz parte. Nós nunca falamos que a única opção de compra no supermercado é o STR, nunca, porque nós temos bons mercados que nós atendem a nossa região, mas o STR é mais uma opção desses supermercados para suprir as necessidades de cada família, enfim, né? Que alimentos nós precisamos diariamente de uma ou de outra forma, né? Então, o nosso atendimento, e ainda além disso, Ricardo, hoje nós trabalhamos com 460 colaboradores e você sabe, nós uma vez fomos denominados como laboratório de emprego e ainda continuamos sendo, né? Porque muitos passam lá como primeiro emprego, como ponta de caixa, enfim, né? E aí, só que o STR tem como filosofia nunca segurar alguém se ele pode melhorar de vida, né? Porque eu acho que cada um é livre e tem que escolher a forma, ou eu sempre digo, um simples acompanhar um cliente e levar a mercadoria de uma forma decente para o carro dele no estacionamento é o suficiente para ser contratado, né? Eu sempre digo para os nossos gerentes de cada segmento, mesmo sendo papel higiênico numa sacola, não jogue no porta-mala. É um produto, ele não quebra, mas é do cliente. Certo. Então coloque com respeito, como se fosse um vidro, porque você conquista. Eu sempre digo para os nossos gerentes de setor, falem para os meninos, vocês são observados 24 horas por dia. Inclusive, quando você está fora do STR, você está sendo observado. Isso é muito bom para o mercado que está surgindo, né? Mercado de trabalho, que procura o mercado de trabalho, para que ele tenha isso presente, né? Ah, mas o outro teve mais sorte, será? Ou ele atendeu o cliente de uma forma diferenciada. Então eu sempre questiono, o que é sorte, né? Me diz o que é sorte. Até hoje não entendi bem isso, a questão sorte. Às vezes é atender, fazer as coisas bem feito, alguns denominam como sorte. É verdade. Tem um registro aqui do seu Celso Roseli. Agora tu vai me perdoar aqui. Jucum. Yuhum. É o nosso fiscal de mercado já há muito tempo, é um colaborador nosso, ele está de férias, né? E um grande abraço ao Celso. Está nos ouvindo aqui, ó. Quero parabenizar o presidente Lauro como colaborador há mais de 20 anos nessa entidade. Parabéns. Está conosco aqui também. Seu Lauro, futuro, investimentos, perspectivas do negócio. O que vocês esperam para o STR nos próximos anos? Ricardo, assim, rapidamente, eu quero fazer em meio minuto, né?
a última gestão, né? 19 foi a acomodação de governo, que vai acontecer agora do novo governo que entrou. A minha gestão sempre ela coincide com o novo governo. Exatamente. E aí 19 foi uma acomodação de governo. 2020 surgiu a pandemia de uma hora para outra, que todo mundo entrou em desespero, inclusive nós também, né? Porque ninguém sabia o que ia acontecer. Em 2021, então surgiu a vacina, mas não se sabia quantos cidadãos iam sobrar no mundo, né? Foi colocado um pouco de pavor exagerado, no meu entender, respeito à opinião contrária. E o 22 foi um ano que ficou bem claro que nós temos que continuar a trabalhar, nós perdemos entes queridos, enfim, mas faz parte da vida, né? Mas ficou bem claro que o trabalho continua e vida que segue em 2022 e a Covid vai ficar entre 5, 10, 15, 20 anos, ela vai continuar com nós temos que saber lidar com esse processo. 2023 está aí, né? De novo, uma expectativa de governo, né? Até ontem à noite nós comentamos ainda, salário mínimo ainda não está bem definido agora, é 1.302 ou 1.320, né? Então isso são tudo coisas que nos atingem para nós fazer planejamento. Claro, nosso planejamento foi feito, previsão orçamentária aconteceu dia 23 de novembro para o 2022, são duas questões estatutárias, a previsão orçamentária e a prestação de contas que vai acontecer agora dia 22 de março, já faço um comercial para os nossos associados prestigiar a nossa Assembleia. Então, nós temos sim uma previsão orçamentária para 23 e aquilo que eu coloquei antes. Primeiro, agora é viabilizar a utilização do nosso CD, que ele está praticamente concluído, só faltam os detalhes, e aí sim, aí nós vamos ver onde é porque nós temos uma área em Conventos muito bem localizada, e nós temos uma área ao lado da nossa matriz, que foi o antigo SESI, né, que foi adquirido em final de 2017, foi adquirido num leilão, e essa área também ela está propícia para ampliar a loja da matriz. Mas aquilo que eu coloquei, nós temos que andar com muita firmeza, muita certeza, né? Com os pés no chão. Nós temos uma Selic alta, né? Que interfere na questão de financiamento. Ambos os projetos são projetos que não são de valores pequenos, né? São valores expressivos a serem investidos. E aquilo que você colocou, né? Os mercados operam hoje, o resultado líquido, qualquer mercado, ele opera com uma margem, ela é pequena, né? Porque eu sempre digo, nós somos os últimos a serem xingados na questão dos produtos, porque a última passagem do consumidor é no supermercado, quando o leite aumenta, quando o óleo de soja aumenta, quando a carne aumenta, mas muitas vezes nós somos repassadores, né? Sim. Nós não somos os culpados, mas é ali que as pessoas partem, ali que eu sempre digo, ali o pessoal, alguém coloca a mão no bolso deles, ou seja, quando passa no caixa, aí interfere, né? Mas o supermercado, ele compra e vende, né? E, claro, transforma alguma coisa na parte da padaria, na produção, mas nós somos meros intermediários. E aí você tem que ficar muito atento. Até essa semana correu a grande notícia das lojas americanas, né, que a gente não sabe por que aconteceu tal fato, né, mas isso são tudo fatos mesmo, nós sendo minúsculos perante essas grandes organizações, mas faz com que nós temos que refletir muito bem. Certamente sim. Seu Lauro, essa última pergunta eu deixo como sempre não coloco na nossa pauta aí, mas eu faço ela para todos os empreendedores que passam por aqui. O que é que tu fizeste ao longo da tua trajetória que tu disse, isso eu não repetiria mais, isso eu não poderia mais fazer? E o que tu ainda não fez à frente da STR, que está nos planos e que vai acontecer e que tu vai fazer? Bom, o que eu não faria, Ricardo, eu trabalho muito, a minha mente é o seguinte, a questão de projeção, alguns dizem que quando eu comecei a fazer a faculdade, tu tem que projetar 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, a médio e longo prazo, enfim, era a teoria na época. E a pandemia nos trouxe muito claro isso, veio à tona para nós, que projetar demais às vezes é tempo perdido. Não projetar totalmente errado também, mas projetar demais também eu vejo que às vezes é desperdício de tempo,
porque você nem sabe o valor real do salário mínimo que eu coloquei antes no mês de janeiro. Que influencia Aí diretamente no negócio. Exatamente, então tu vai projetar o que vai acontecer há 10 anos. E os ciclos, Ricardo, eles diminuíram muito. É verdade, foi divulgado há 10 anos atrás. Os ciclos que anos atrás eram 1000 anos, depois passaram a 100 anos, enfim, e agora estamos praticamente aí que os ciclos realmente duram 2 anos, 3 anos. E aí uma pergunta que eu faço, e os nossos investimentos, como é que tu vai fazer investimento em altos valores físicos, se você tem essa perspectiva dos ciclos mudarem? Pode mudar em tão pouco tempo, né? Exatamente. E assim, pessoal, para os nossos ouvintes, né, o que eu não fiz ainda? Claro, sempre melhorar o nosso atendimento, sempre melhorar para o nosso associado. Acho que nós temos ainda a melhorar, sim, com certeza, as nossas lojas, enfim. E eu sempre tenho comigo, assim, o cuidado que eu tenho. Eu sempre gostaria de me relacionar muito bem com pessoas, né? Porque tudo que nós temos de material físico, nós não vamos deixar um dia, né? E eu sempre diria o seguinte, a nossa marca que fica aqui é o que nós fizemos aqui, o que nós deixamos, né? Mas aquilo que nós temos, isso nós vamos deixar tudo, né? Mas, Ricardo, nós temos muito a melhorar, com certeza, e melhoramos já muito, e a legislação ela está aí também. Eu nunca me opus a qualquer legislação que existe para melhorar, porque hoje nós temos um nível de vida melhor, nós temos um aumento de vida das nossas pessoas em função de um regramento mais rígido, né? Inclusive, essa semana também foi divulgado, né? Em uma certa determinada região do nosso estado foram apreendidas mercadorias, né? Então, isso nós temos que cuidar para trabalhar dentro da seriedade do negócio, né? Sempre ser sério, né? Às vezes é condenado momentaneamente, mas lá na frente alguém reconhece, opa, mas o negócio deles, o pensamento deles estava correto. Muito bem, seu Lauro. Nós estamos indo para o final do programa. Deixei essa mensagem por último aqui. Tem também do senhor Dair Gross, também desejando bom dia. Da dona Lady Baum. Conheço ela Deixou também. por último aqui a mensagem. Eu vou sou obrigado aqui a fazer esse registro. Grande abraço, minha esposa. Ao meu parceiro de vida por 36 anos. És um exemplo e orgulho para toda a família. Muito obrigado, minha esposa que está na sintonia lá em casa, cuidando lá da casa, e hoje ela trabalha na área da saúde no município de Estrela, né? Também trabalhou por muitos anos em Forquitinha, então é uma pessoa muito conhecida, também uma pessoa pública na nossa região. Que legal. Seu Lauro, eu preciso te agradecer aqui por esse bate-papo bastante rápido aqui que a gente faz, tenta trazer um pouco um resumo da história dos empreendedores. Foi uma alegria, uma satisfação, e é sempre bom te ter aqui conosco na Independente. Seu Lauro que participa de um programa todos os domingos aqui, próximo ao meio-dia, falando com um associado aqui. E quartas-feiras de manhã. E em quartas-feiras de manhã também, pela nossa Rádio Independente. É sempre um orgulho e uma satisfação de ter aqui conosco. Com certeza, Ricardo. Quero extremamente agradecer aqui, e também não podia deixar um recado para os nossos agricultores, né? Tomara que a Aline Silva acerte a previsão das chuvas, né? Que elas são muito necessárias. Tivemos chuvas essa semana, mas muito irregulares, né? Acompanhei ontem o resultado das precipitações, muito irregulares mesmo. Então, mandaria um abraço a toda a nossa classe, né, que está lá lutando para colocar o alimento na mesa, e tomara que São Pedro lá colabore com nós e não castigue demais os nossos produtores. E, Ricardo, parabéns mais uma vez ao teu programa, e deixar um grande abraço aos nossos ouvintes em geral. Muito obrigado. Muito bem, seu Lauro. Para nós foi uma satisfação te receber aqui no estúdio da Independente, nesse sábado, para falar sobre empreendedorismo e a liderança do seu Lauro Baum à frente do Supermercado dos Trabalhadores Rurais e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui da nossa região também. Nós falamos para a CRON, Centro Regional de Oncologia, Univates, Mariperim Finger Móveis Planejados, HS Contabilidade, CDL Lajeado, Sicredi, Construtora Diamond e também Sesc Cindy Lojas Vale do Taquari. Desejando aos amigos da Independente um ótimo sábado e um excelente final de semana. Nós anunciamos agora a Aline Silva com o programa Papos de Mulher.